Vamos lá, se você está aqui nesse vídeo, pode ficar tranquilo que isso não é por um acaso. Está na hora de nós, como cristãos, acordarmos e prestar muita atenção para o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje. Vivemos em uma época onde o nome de Cristo ele é usado praticamente para tudo, menos para a coisa mais importante, que é a cruz. Igrejas se multiplicam, mas o arrependimento desaparece. Pregações viram shows, cultos viram espetáculos e o evangelho virou um produto. Enquanto o mundo mergulha em trevas, muitos se distraem com luzes de palco e chamam isso de mover de Deus. Mas o ponto que eu quero chamar vocês nesse vídeo é que o evangelho, ele nunca foi espetáculo. O evangelho nunca foi sobre fama. O verdadeiro evangelho, ele nunca se limitou a essas coisas. O verdadeiro evangelho que não está mais sendo pregado nas igrejas hoje em dia, ele fala sobre renúncia, fala sobre arrependimento e fala sobre santidade. Este é o verdadeiro evangelho que nós, como cristãos, precisamos acordar e entender que Deus, ele não quer pessoas com dinheiro. Deus, ele quer pessoas arrependidas e deixando os seus pecados de lado. Em 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 3, nos diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, amontoarão mestres segundo as suas próprias cobiças. E eu preciso que vocês que estão me assistindo com esse vídeo acordem literalmente para o falso evangelho, para que nós possamos voltar ao verdadeiro evangelho. Hoje, muitos pregam Cristo sem uma cruz, um evangelho sem um arrependimento verdadeiro e uma graça sem nenhum tipo de transformação. Eles falam de amor, mas eles omitem o pecado. Eles prometem bênção, mas eles escondem um preço do próprio discipulado, que é seguir a Cristo. O falso evangelho é sutil. Ele parece verdadeiro, mas é centrado no homem, não em Deus. Em Gálatas capítulo 1 e o versículo 9, a Bíblia nos diz: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, sejam anátema. E eu quero despertar vocês e falar que esse falso evangelho, esse outro evangelho do qual Paulo vai falar lá em Gálatas, ele praticamente já está por toda parte, tem tomado conta das igrejas hoje em dia. Ele é o evangelho da autoajuda, o evangelho do sucesso, o evangelho da fama, o evangelho da riqueza. Pregadores que dizem, você pode tudo, mas eles esquecem de dizer, sem Cristo, vocês não podem fazer absolutamente nada. Vivemos uma geração que quer o reino, mas não quer mais o rei. Quer as promessas, mas não quer o verdadeiro arrependimento. Quer o poder, mas não quer a verdadeira santidade. E o que eu acho mais interessante é que Cristo, ele está à porta. Ele está batendo para os verdadeiros corações que se arrependem. Mas, infelizmente, existe um outro fator, que é as redes sociais, que tem, de certa forma, tirado a atenção da igreja. Os cristãos, a grande maioria, está dormindo. Eles dormem com distrações, com likes, com visualizações, com curtidas. Alguns já se perderam com as redes sociais. Eles se comparam, eles buscam a vaidade, como aparecer, como ficar bonito, mas eles esquecem que quem realmente precisa aparecer é apenas Jesus Cristo e nenhum outro homem. Veja, vivemos o evangelho onde é mais importante falar em línguas, onde é mais importante eu profetizar, eu pular, eu me mexer, eu rodopiar, mas é menos importante eu amar o meu próximo. É menos importante eu cuidar de um irmão. Veja a inversão de valores que a igreja está fazendo nos dias atuais. Paulo, ele deixou muito claro. Ele diz: se eu não tivesse amor, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, isso de nada me serviria. Como igreja, muitas das vezes nós estamos perdendo o amor pelo próximo para valorizar, aparecer, falar em mistérios, dizer que Deus está lá. Quando, na verdade, Deus ele habita em um coração onde há arrependimento e quando nós conseguimos cuidar do próximo. Essa essência de ser cristão está sendo perdida nos dias atuais. O evangelho, ele é renunciar a si mesmo e negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Hoje em dia, nós estamos indo para a igreja para escutar pregações que motivam o nosso ego, que diz que nós vamos ganhar, que diz que nós vamos prosperar, que diz que Deus vai nos abençoar, mas na verdade, estamos perdendo a verdadeira centralidade da mensagem.
A mensagem, ela não é antropocêntrica. A mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo, ele precisa voltar a ser realmente o principal objeto de adoração nos cultos da igreja. E que fique bem claro, eu não tenho nada contra você ser rico, você ter fama, e nem estou dizendo que a Bíblia é contra isso. O que eu quero fazer com que você desperte nesse vídeo é para mostrar para você que o ponto central do evangelho é negar a si mesmo, é renunciar ao pecado, é se arrepender e, se preciso for, padecer pelo nome de Cristo para que Ele seja exaltado e para que nós possamos cada dia ser menores perto da majestade e da glória de Deus. Muitas das vezes nós temos até mistérios, mas não temos lágrimas. Temos teologia, mas não temos quebrantamento. Sabemos falar de Deus, fazemos oratória, mas esquecemos de andar perto de Deus, e isso é diferente. Em Apocalipse, o capítulo 3 e o verso 1, tem uma mensagem muito forte que diz: tens nomes de que vives, mas está morto. E, infelizmente, esse versículo retrata, infelizmente, a imagem de algumas igrejas. Aparentemente, parecem que estão vivos, mas Deus o conhece e muitos, infelizmente, já estão mortos espiritualmente. E é nesse vídeo que eu quero acordar você para que você entenda o real significado de crer em um verdadeiro evangelho, de crer em um Cristo que foi crucificado e que nós precisamos também nos sacrificar. E as pessoas hoje em dia estão cada vez mais distantes da verdade, que quando alguém se levanta para falar a verdade, é chamado de religioso, de radical, de fanático, mas isso não é fanatismo, isso é zelo, é amor pela pureza do evangelho de Cristo. Veja, seguir a Cristo não é uma mera brincadeira. Seguir a Cristo não é uma mera ideologia. Seguir a Cristo é algo muito mais profundo. Você precisa renunciar quem você é por amor ao Evangelho. Ainda que seja doloroso, ainda que você seja perseguido, ainda que você seja difamado, mas o real significado de se seguir a Cristo, de se crer no verdadeiro Evangelho conforme a Bíblia nos ensina, é esse: tomar a sua cruz e se sacrificar a cada dia. Infelizmente, somos bombardeados todos os dias por um padre que faz uma coisa errada, por um pastor que está desviando dinheiro, por um bispo que cometeu um adultério. E notícias como essas, parece que cada dia que passa vai se tornando cada vez mais normal. E infelizmente, o evangelho tem se tornado engraçado na boca de algumas pessoas por esse falso testemunho que nós estamos dando do Evangelho de Cristo. E isso é vergonhoso. Como cristãos, nós precisamos seguir a palavra de Deus e seguir os ensinamentos de Cristo. É claro que nós sempre teremos pecado. Nós somos falhos e nós estamos sujeitos a cair. Mas nós, como cristãos, precisamos sempre nos esforçar ao máximo para evitar cair em pecado. Estar na graça de Cristo, estar conectado com Deus. Esse precisa ser o nosso propósito maior. Mas eu acredito que Deus ainda tem um povo nos dias atuais. Um povo que não se vendeu, que não se curvou diante de Baal. Um povo que ama mais a verdade do que a aprovação dos homens. E se você parou para assistir esse vídeo até aqui, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que você está junto dessas pessoas. Em João capítulo 8 e o versículo 32, a Bíblia nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero acreditar que o Espírito Santo está levando pessoas que não buscam por holofotes, não buscam por palcos, não buscam por querer aparecer. Gente que não quer aplausos, não quer presença de pessoas grandiosas, que prefere ser ferida, mas pregar a verdade e não se render ao sistema. Entenda isso, meu irmão. Cristo, ele não morreu para nos deixar confortáveis. Cristo morreu para nos libertar dos nossos pecados. Está na hora de acordar. O tempo de superficialidade acabou. Deus está chamando sua igreja de volta, não ao palco, mas ao secreto, não à fama, mas a fidelidade, não a emoção, mas a santidade. Em Efésios capítulo 5 e o versículo 14, a Bíblia nos diz: desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, o falso evangelho, ele pode até enganar muitas pessoas, mas esse falso evangelho, ele jamais poderá enganar o Espírito Santo de Deus. O verdadeiro evangelho, ele não perdeu a sua essência, ele ainda continua sendo o mesmo. Qual é o verdadeiro evangelho?
arrependimento, cruz, graça de Deus, a busca pela verdade. O resto disso é mera emoção e palco e nada mais. E aqui eu espero que esse vídeo ele possa de verdade surgir como um alerta para nós nos dias de hoje, para que a gente não se corrompa com esse falso evangelho que está sendo pregado. Precisamos buscar todos os dias conhecer a Cristo e buscar a Ele profundamente. Vamos deixar a superficialidade e buscar a Deus de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças, para que o falso evangelho ele não prospere.